para a gente Tá poder bom. começar, porque hoje o pessoal está muito devagar para poder entrar. Não sei se a internet aqui está ruim, mas o povo está muito lento. Vamos lá. Começando, então, pode ser? Na aula passada, eu acho que a gente tinha chegado nesse slide aqui, não foi? Da estrutura da membrana plasmática? Aí você estava explicando sobre, acho que os lipídios. Isso, Já tinha passado. A gente começou pelos fosfolipídios. A gente estava naquela fase de ter uma atenção aqui, ó. Peraí, deixa eu... Uma atenção aqui nos fosfolipídios, não é isso? Deixa eu... Sim. Essa estruturazinha aqui, essa cabecinha com essas duas perninhas. Lembrando, não sei se foi nessa sala que perguntou, mas teve um aluno que fez uma pergunta que me despertou uma atenção com as outras turmas também. Ela não estava entendendo onde que eu queria chegar com isso aqui. Então, a gente tem que pensar assim, a célula está inteira, certo? Mesmo que não seja vista a olho nu, ela seja unicelular e microscópica, ela está inteira. Eu vou lá e corto um pedacinho da membrana, aí é como? Se eu colocasse num microscópio tão potente, mas ele não existe, tá? Mas faz de conta que existe. Colocasse num microscópio tão potente e conseguisse ver essa estrutura que nós estamos vendo agora, certo? Essa estrutura, ela é uma estrutura com base em substâncias, 3 substâncias. O carboidrato, o lipídio e a proteína, certo? Aí a gente estava dando atenção para o fosfolipídio, essa parte aqui, para a bicamada fosfolipídica. Aí faz de conta que eu peguei isso aqui, um único fosfolipídio, e aumentei a imagem. E aí eu estou vendo isso aqui agora, certo? O Renato levantou a mão. Pode falar. Então quer dizer, professora, que tipo é tudo baseado em estudos e teoria, nada de meio que prática vista assim. Até a célula como um todo, você consegue ver, o microscópio tem aumento para isso. Mas a partir desse modelo que eu mostrei da membrana, de ver cada pedacinho da membrana e cada átomozinho, que é o slide que a gente está vendo agora, isso são modelos. Isso não tem como ver. E não é que a gente não consiga ver, porque simplesmente o nosso olho não consegue enxergar ou não tem um microscópio que aumente tanto a imagem que a gente consiga enxergar. Tanto que quando vocês estudam lá na química, vocês estudam 4 modelos atômicos. Começa com o modelo atômico de Dalton, depois modelo atômico de Thomson, depois modelo atômico de Rutherford, e por último é aceito esse modelo de Rutherford junto com Bohr, que é aquele modelo atômico onde o núcleo tem prótons e nêutrons e a eletrosfera tem os elétrons, certo? Então tem tudo isso, são modelos, não dá para ver a olho nu. Se por acaso, lá daqui a alguns anos, descobrir que tudo que a gente estudou estava errado, vai ter que ser mudado, fazer o quê? Mas eu acredito que se tiver que corrigir alguma coisa, vai ser pouco, porque a ciência já está bem estruturada já, né? Já está bem avançada. E a gente já conhece bem os átomos, conhece as substâncias, então eu acredito que está no caminho certo. Tá? Meu Deus, quebra de conhecimento geral. Biologia, ó, juntinho ali com a química, o negócio é complicado. Então, vamos lá. A gente estava dando atenção para os fosfolipídios, não é isso? Dentro da química, existem várias maneiras da gente demonstrar esse conjunto de átomos formando uma substância. A primeira forma aqui, ó, chama-se representação esquemática. Ah, que bonito. Fica bem na frente, ó. Barrinha. Além da representação esquemática, a gente tem uma fórmula atômica, que é esse segundo caso aqui, ó. Fórmula atômica é uma fórmula demonstrando os átomos. Só isso. E isso aqui é um modelo de preenchimento espacial. O que é um modelo de preenchimento espacial? Ao invés de você escrever o símbolo do elemento químico, você faz bolinha, certo? Aí cada elemento químico é correspondente a uma bolinha de uma cor. Por exemplo, o carbono é de uma cor, o hidrogênio é de outra, o oxigênio é de outra, e assim por diante. Então, nessa estrutura que nós estamos vendo aqui, a cabeça desse ser
ser, não é ser vivo não, tá? Aqui foi só uma brincadeira de dizer, então, que a cabeça desse fosfolipídio, ela é hidrofóbica, certo? É o que está escrito aqui, ó, hidrofóbica, cabeça hidrofóbica. Deixa eu mudar minha... Opa, saiu tudo errado. Eu queria era colocar minha... Pra cá. Eu mostrar um negócio cá. Mudou a minha janelinha de lugar? Não? Tá no mesmo local que antes? Na mesma Acho que coisa. o celular não muda, professora. Ah, é porque às vezes tem gente que, quando eu mudo aqui, para a pessoa muda. Mas vocês estão vendo aqui, ó, onde eu sublinhei agora, o hidrofílico e o hidrofóbico? Sim. É isso que é o importante. Então, a cabeça desse fosfolipídio, ela é hidrofílica, certo? E a caudinha é hidrofóbica. E se vocês lembrarem do slide anterior, as cabeças ficam voltadas para o lado de fora da célula e para dentro da célula, voltadas para o citoplasma. E o meio, aqui, ó, é onde eu tenho as caudas. Então, as duas caudinhas ficam voltadas assim, elas têm duas perninhas, né? Perninhas, entre aspas. Então, elas ficam voltadas assim, uma para a outra. Nesse caso aqui, por que eu estou chamando a sua atenção para essa parte hidrofílica? Hidrofílica é o que gosta da água. E o hidrofóbico é o que não gosta da água. Então, quando as caudinhas ficam aqui no meio e as cabeças voltadas para as extremidades, as cabeças vão estar em contato com a água, ou do lado de fora da célula ou dentro da célula. Porque o que mais tem no nosso corpo é a água. Então, está em contato com a água. Porém, eu não posso deixar a água demais entrar dentro da célula, senão ela estoura. Não foi isso que a gente falou na aula passada? Chegamos a esse ponto? Ou não? Sim. Chegamos, né? A senhora até falou que ela explode. Isso, se encher demais, explode. Então, acaba que as caudinhas, as caudinhas que ficam voltadas assim, uma para a outra, e elas são hidrofóbicas, elas ajudam a controlar essa passagem de água. A água só entra ou sai quando realmente é necessária, e assim protege essa célula. É porque eu lembro que teve uma sala que perguntou uma coisa se podia falhar, um mecanismo que podia falhar, e a outra sala não me fez essa pergunta. Acho que foram vocês que perguntaram para mim se esse mecanismo de controle poderia falhar. Acho que eu respondi, não foi? Ou Foi. não? É. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver são as caudinhas, os fosfolipídios, com a cabeça e as duas caudinhas voltadas assim. Por isso que é uma camada dupla, porque esse meio tem que controlar a entrada do excesso de água. Não pode entrar excesso de água e nem sair água demais também. Vou voltar um pouquinho no slide. Vou mudar minha caixinha de lugar aqui de novo. Eu não sei onde vocês estão vendo, mas vou mudar para cá. Segunda coisa que a gente tem que ver, outra estrutura, são as proteínas. Eu vou rabiscar um pouquinho em cima delas, tá? Isso é proteína, isso é proteína, isso é proteína, isso é proteína, e isso aqui é proteína, certo? Tudo que eu rabisquei agora, nesse momento, são proteínas. Vocês podem ver que elas só têm formatos diferentes. Uma parece um tubo, a outra tem um canalzinho no meio, uma atravessa só um pedacinho da membrana e não atravessa ela totalmente, a outra é meio espiral. Não importa. Você não precisa se preocupar com o formato das proteínas. Proteína tem uma função, e é bem simples. Grava isso logo de primeira. Aquilo que não passa pela parte de fosfolipídio vai ter que passar pela parte de membrana, desculpa, vai ter que passar pela parte da proteína dessa membrana. Então, o que não passa pelo fosfolipídio tem que passar pela parte da proteína. É isso. E o que que faz? O que que, vamos dizer assim, o que que diz? O que que passa pelos fosfolipídios e o que que atravessa pelas proteínas? Simplesmente uma questão de gosto, vamos colocar assim, químico. Se há uma compatibilidade da substância que precisa entrar ou sair com o fosfolipídio, ela vai passar pelo fosfolipídio. Se há uma compatibilidade química com a proteína, vai passar pela proteína. É isso, tá? Tem como repetir Então, isso? não entendi. Tem como repetir isso, por favor? Tem. Vamos de novo.
Fosfolipídio, proteína. Vou fazer com os dedos assim para a gente saber os dois lugares. Fosfolipídio vai atravessar por ele algumas substâncias, proteína vai atravessar por ela algumas substâncias. O que faz a substância atravessar por qualquer um dos dois locais? É uma questão de compatibilidade, ligações químicas. Vocês já estudaram ligações químicas. As covalentes, as ligações iônicas, vocês já estudaram todas elas. Então, essas ligações químicas, quando elas acontecem com o fosfolipídio vai permitir a entrada ou a saída da substância. Quando a ligação química acontece com a proteína, então a proteína é que vai permitir ou não a passagem dessa substância. Ok? Certinho? Certinho, obrigada. Agora eu estou vendo a Giovana também. Então, pessoal, agora eu quero voltar lá na parte proteica. Opa, achei minha seta. Quero voltar agora na parte proteica. A proteína, isso aqui é um exemplo de proteína. Por quê? Existem mais de 20 aminoácidos formando mais de 64 tipos diferentes de proteína. Por isso que eu coloquei que isso aqui é um único exemplo. Mas em qualquer um dos casos de formação de proteína, segue a mesma regra, o mesmo tipo de reação química, tá? Por isso que eu coloquei ela aqui. Espera aí, por que proteína é feita de aminoácidos para tudo? Proteína é uma estrutura grande. Você vai imaginar a proteína como um colar de pérolas, certo? Cada bolinha, cada pérolazinha é chamado de aminoácido ou peptídeo. E aquele fio que passa dentro das bolinhas, dentro das pérolas, é chamado de ligação peptídica, que é a ligação que liga todos esses aminoácidos, ou peptídeos, ou seja, liga uma bolinha na outra, para poder fazer um colar. Então, só é um colar quando eu tenho várias bolinhas, e só é uma proteína quando eu tenho vários aminoácidos ou peptídeos juntos. Isso é difícil de entender? Não muito. Não, né? Você não consegue ver, mas esse conceito é tranquilo de entender. O que faz eu conseguir ligar um aminoácido ou um peptídeo em outro? É um local específico dessa substância. E é ele que eu quero que vocês prestem muita atenção agora, tá? Glicina. Glicina e alanina são dois tipos de aminoácidos ou peptídeos diferentes. Você precisa decorar o nome deles? Não, isso aqui é só um exemplo. Qualquer um deles você vai achar sempre, olha o sempre. Sempre quer dizer que nunca vai faltar. Você vai achar essa estrutura aqui, ó. Isso, dentro da química, a gente lê assim, ó. Vocês viram que a aula tem um monte de química, né? E olha que a aula é de biologia. Isso aqui a gente lê assim, ó. C, dupla O, OH. Tudo bem? A gente lê desse jeito. C, dupla O, OH. Isso significa o quê? Que o átomo de carbono está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio do lado de cá e uma outra ligação com esse OH. Esse OH chama-se hidroxila. Tudo bem? Vamos ver se nós achamos esse pedacinho lá na glicina. Vamos ver se a gente acha ele na alanina. Olha ele aqui de novo. Essa é a estrutura que sempre vai ter na proteína? Sempre. Vai ter nos aminoácidos. E para virar proteína é o que eu vou te mostrar que precisa ligar agora. É justamente essa parte que eu vou te mostrar que precisa ligar. Tá? Tá. Então, vamos lá. Todo mundo achou, nos dois casos, tanto na glicina quanto na alanina, achou esse C, dupla O, OH. Tudo bem? Todo mundo achou isso, não achou? Eu estou mostrando aqui. Uhum. Agora, para que um aminoácido possa se ligar com outro aminoácido, isso aqui é um tipo de ligação química que tem que perder átomos, certo? Vai perder átomos. Só que quando perde, eles não são assim eliminados ao bel prazer. Quando perdeu átomos, esses átomos geralmente vão juntar e vão virar outras substâncias. Por exemplo, cadê minha seta? Que ela some de mim e não aparece, às vezes ela me abandona. Vamos trocar por um amarelinho agora. Observem isso aqui, ó. Eu estou colocando de amarelinho agora. Tá vendo?
eu estou pegando a hidroxila, que é o OH da glicina, e o hidrogênio somente da alanina. Todo mundo está vendo isso? Sim. Que eu grifei de amarelo? Qual a substância que a gente conhece que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio? Água? H2. Água. Exatamente. Olha ela aqui, ó. Minha seta sumiu de novo. É só deixar ela quieta, ela desaparece. Aqui, ó. Olha a água aqui. Certo? Então, toda vez que eu ligo um aminoácido com outro aminoácido, eu tenho a saída de água. Certo? Depois, na química, a gente vê direitinho que essa é uma reação de... Como é que chama? De desidratação. Lembrei a palavra que eu queria. Uma reação de desidratação, uma reação que perde água. Então, agora, ao invés de ter um aminoácido aqui e outro aqui, eu já tenho 2 juntos, não tem? E assim vai ligando com outros aminoácidos. Vai sempre fazendo a mesma coisa, perdendo essa moléculazinha de água. Era isso que eu queria mostrar para você, tá? E aí, como é que fica isso tudo? Já está escrito aqui, ó. Já juntou a glicina com a alanina e já mostrou como é que ficou essa parte ligada aqui, depois que rabiscar aqui bastante, para chamar bastante atenção. Então, vê se você consegue visualizar todos os átomos lá da glicina, fora o OH, porque perdeu, né? E todos os átomos que sobraram da alanina nesse novo dipeptídeo, porque tem 2 peptídeos ou 2 aminoácidos. Vê se falta algum átomo aí. Conta, faz questão de contar. Professora, mas não tem que ter o O ali embaixo em vez desse N? Do N, É. ó, deixa eu mudar a cor da ponteira aqui agora. O OH da glicina foi o que você perdeu, você não tem ele mais. Então, ele não pode aparecer depois da reação pronta. Oxi. Esse OH aqui, ó, juntou com esse H aqui. E fez quem? Fez água. Então, isso aqui foi perdido, certo? Isso aqui não está na molécula mais. A possibilidade de eu ligar os 2 aminoácidos é justamente pela perda dessa molécula de água. Se não perder ela, não sobra espaço para ligação química. Vocês não aprenderam que os átomos, eles compartilham 1, 2, 3, às vezes até 4. Gente, qual foi a palavra que eu queria? Falei ela agorinha mesmo. Elétrons. Vocês vão acostumar, que de vez em quando eu esqueço umas palavras fáceis. Eles vão compartilhar os elétrons, certo? Então, ao compartilhar esses elétrons, essa ligação é chamada de covalente. Então, é esse tipo de ligação que está acontecendo aqui. Do jeito que estavam os aminoácidos antes, eu não consigo fazer ligação. Os átomos já estão todos com todas as ligações prontas. Eu só consigo fazer novas ligações se alguns átomos saírem para disponibilizar espaço de ligação. Certo? Tudo bem? Ou tem alguém que ainda não entendeu? Eu entendi, só que como ele fez a água nessa próxima ligação aí, por que não deveria ter o H2O ali? O H2O está saindo. Tá vendo que tem uma setinha reta e outra que está indo assim para baixo? Indo para baixo, na química, significa que saiu. Saiu e foi para onde? Ficou no próprio organismo, porque isso aqui está acontecendo no organismo. E essa água vai ser utilizada em outras reações químicas. Tá? Tem um monte de reações químicas que às vezes consomem a água e às vezes produzem água. E assim como há reações químicas com várias outras substâncias. Nesse caso aqui, um exemplo com água. Tá? Aí, quando juntou a glicina com a alanina, foi isso que eu pedi para vocês olharem. A única coisa que tem que estar faltando é a molécula de água que saiu. Não pode estar faltando outra coisa. Tem que ter os átomos todos que tinham antigamente nessa molécula nova. E isso vocês conseguiram achar fora a molécula de água? Todos acharam? Ou tem alguém que ainda não entendeu? Eu estava olhando a chamada ali, colocando meu nome em chamada, eu me perdi, professora. É que eu estava mostrando que
Na ligação da glicina com a alanina, perdeu uma molécula, saiu, ó, uma moléculazinha de água, mas o restante continuou lá. Tudo que tinha da alanina e tudo que tinha da glicina continua lá, só que agora elas estão juntas. É isso que eu quero que você entenda, que é desse jeito que a gente forma uma proteína. O que eu estou te mostrando agora é como que forma uma proteína, para que essa proteína possa fazer parte lá da membrana plasmática. Entendi. Tranquilo? E toda vez que a gente tem a ligação entre um aminoácido e outro aminoácido, que a gente liga os dois, isso chama ligação peptídica, ou pode ser chamada de amídica, mas quase não fala esse nome hoje em dia. Chama mais ligação peptídica, tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Por que não fala tão a outra? A mítica. Sendo que ela é mais Amídica? fácil de falar. É justamente por isso, porque amídica lembra amido. Amido é um tipo de carboidrato, não é um tipo de proteína. Então, tinha que ser... Mas o amídica, na verdade, vem de aminoácido. Só que trocaram o nome, estão substituindo o nome, porque as pessoas lembram de amido. E amido não é proteína, é carboidrato. Entendi. Tá? Então, peptídica está ficando assim, o nome mais usual. Tem nomes mesmo que vão sendo substituídos. Agora que eu fui entender que essa última é a junção dessas duas, meu Deus. Exatamente, mas foi o que eu falei. Aí Juntou tirando uma com a a outra, ó. água e o H lá. Isso. O HO. O OH junto com o H, isso forma uma molécula de água. E aí você está vendo as duas moléculas juntas. Por isso que é um dipeptídeo, que uniu duas moléculas. Só que é claro, isso aqui vai acontecer mais um montão de vezes até isso aqui chegar a ser uma proteína. Porque uma proteína é uma macromolécula, uma molécula grande. Você precisa unir pelo menos 70 aminoácidos desses aqui para fazer uma proteína. Então, eu te mostrei só com 2. Mas tudo que está Nossa acontecendo com Senhora. esses 2 vai acontecer igualzinho com os outros aminoácidos. Então, se você entendeu com 2, você entende a proteína inteira. Certinho? Certinho. Certo. Então, bora continuar. Ó, a gente já falou de fosfolipídio, já falou de proteína, está faltando só a terceira substância, que são os carboidratos. Né? Vamos lá. De novo, carboidratos aqui é exemplo. Por que exemplo? Porque tem vários carboidratos diferentes. Mas, independentemente do carboidrato, você vai ver sempre a mesma coisa. Você vai ver uma molécula feita com 3 átomos básicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Dá uma olhada aí, vê se não é desse jeito que eu falei. Não é desse jeito que eu falei? Carbono, hidrogênio e oxigênio? Sim. E a maioria das ligações são simples, que é esse pauzinho único que fica assim entre os átomos. E tem uma ligação dupla entre o carbono, o oxigênio. Vamos achar ela aqui, ó. Entre o carbono e o oxigênio. Olha a minha seta que me abandonou de novo. Aqui, ó. Uma ligação dupla aqui, porém, ela sempre vai estar ligada com essa parte aqui do hidrogênio também. Olha a ligação dupla aqui, ó. Ligação dupla aqui, mas ligou aqui em cima com quem? Com outro carbono. Mas a ligação dupla é só com oxigênio, né? Só com oxigênio. Aqui de novo, ó. Ligação dupla com oxigênio. E aqui de novo, ligação dupla com oxigênio. Essa é a característica de todo carboidrato. É ter essa cadeia de átomos de carbono ligados uns aos outros. Deixa eu mudar a ponteira. Uma cadeia carbônica. O que é uma cadeia carbônica? É isso aqui que eu estou frisando com vocês agora. Esse monte de átomos de carbono unido um no outro. Ó. Vê se não é igual em todas as moléculas. Olha a cadeia carbônica. Um monte de átomos de carbono unido uns aos outros. Isso é cadeia carbônica. Isso pode acontecer com outros átomos? Oi? Isso pode acontecer com outros átomos, tipo cadeia de hidrogênio? De hidrogênio não tem jeito, porque o hidrogênio só faz uma ligação. Então, se ele ligar um hidrogênio com o outro, acabou. Não liga com mais ninguém.
certo? Entendi. Então, por isso que com hidrogênio você não vai ver. Mas dá para ter cadeias maiores. As maiores cadeias sempre são de carbono. Mas dá para ter cadeias menores de fósforo, dá para ter cadeias menores de nitrogênio, tá? Dá para acontecer isso aí. Mas cadeias maiores mesmo na natureza são as cadeias de carbono, tá? Tá. Então, isso aqui é um exemplo de tipo de carboidrato, para quimicamente você entender como é que essa substância é feita. Porém, agora eu quero voltar lá naquele outro slide, para a gente poder ver umas coisas aqui. Vou trocar a corzinha da ponteira. Aqui. Eu quero que vocês olhem que tem carboidrato. Carboidrato são todas essas anteninhas que tem aí por cima da membrana. Você vai ver carboidrato ligado aqui na proteína e você vai ver carboidrato ligado aqui no lipídio. Por que eu estou te mostrando isso? Isso é uma questão somente de localização, mais nada, tá? Toda vez que o carboidrato está ligado na proteína, o principal carboidrato que existe chama-se glicose. Então, glicose mais proteína vira glicoproteína, que é o nome que está aqui, ó. Glicoproteína. Isso aqui é só uma questão de localização, porque quando você for fazer um exercício, ele não vai falar para você o carboidrato que tem lá na membrana, ele vai falar para você a glicoproteína, ou se for uma glicose, no caso, que é um carboidrato ligado a um lipídio, a uma parte fosfolipídio, vai ser chamado, então, de glicolipídio. Difícil, eu sei que não é. Talvez seja meio trabalhoso lembrar esse nome todo, né? Mas olha se não faz sentido. Glicose ligada com proteína, glicoproteína. Glicose ligada com lipídio, glicolipídio. Simples, a princípio, não é? É, não é tão difícil, não. Isso. Sim. Então, a função de todas essas anteninhas é fazer reconhecimento de outras células, de substâncias, de micro-organismos, que talvez possam atacar suas células, como é o caso, por exemplo, agora do coronavírus, né? Ele ataca as nossas células porque as anteninhas, ou seja, os glicocálix, que são anteninhas, tanto faz ele ser ligado na proteína ou no lipídio, glicocálix, ele reconhece o vírus como algo que pode entrar na célula, porque, infelizmente, a célula não tem condições de analisar se o que vai entrar dentro dela é bom ou ruim. A única condição que ela tem é de analisar uma compatibilidade química, se há uma ligação química entre o glicocálix, que é essa glicoproteína, ou o glicolipídio, junto com a substância que está tentando entrar, ou a célula. Então, se os compostos químicos conseguem fazer ligações ali, a célula permite a entrada desse ser ou dessa substância dentro dela. Se não tiver compatibilidade, não conseguir fazer ligação química, aí não liga. Então, quando um vírus, por exemplo, tenta entrar dentro da célula, o que a célula analisa é só a questão química. Ela não tem condições de analisar mais do que isso. Certinho? Certinho? Então, vamos lá. Isso aqui agora é treino, tá? Como eu já enviei os slides para vocês desde a semana passada, pega esses slides, analisa de novo, vê se você entendeu todos os desenhos, todos os nomes, certinho? Se falta alguma coisa, porque na aula que vem a gente começa aqui de novo na estrutura da membrana, porém só para tirar dúvidas. E aí a gente já passa depois para a parte de citoplasma e núcleo. Certinho? Porque toda base estava aqui, na membrana. O resto só vai repetir um monte de coisa. Então, essa vai ser a tarefa de casa de hoje. Rever os slides para ver se aprendeu tudo. Vai cair aqui na nossa cara a qualquer momento. Tá? Então, fica guardando as perguntas na próxima aula, hein? Certinho?